A TV Cidade de João Pessoa, o programa Século XXI, visita hoje um dos principais artistas contemporâneos da arte paraibana, isso em todas as expressões, que é o Flávio Tavares. Nós temos o prazer de estar aqui no seu ambiente de trabalho, no seu ateliê, presenciando, testemunhando parte do seu trabalho e também muitas obras que ele tem aqui no ateliê. O Flávio Tavares, inclusive, foi convidado pela Prefeitura de João Pessoa para compor uma tela, um painel que vai ilustrar um dos ambientes lá da Estação Ciência, Cultura e Artes, especificamente o ambiente de entrada do auditório, né? Nós vamos agora bater esse papo um pouco com o Flávio. Vamos começar, digamos, Flávio, como é que você coloca o seu trabalho, você como artista, dentro da expressão artes plásticas aqui na Paraíba hoje? Bem, a Paraíba, Gilson, ela tem um leque muito grande aberto para várias vertentes. Eu digo vertentes em forma de arte, artes plásticas, e tem uma tradição desde Pedro Américo, vamos dizer assim, passando para a modernidade, Antônio Dias. Entre esses dois tempos, a modernidade e Pedro Américo, eu me situo entre a figuração. A figuração, que eu digo, é uma pintura figurativa, não propõe uma revolução estética, porque não cabe a mim isso, mas apenas eu faço uma pesquisa diante da tropicalidade, né? Eu pesquiso e faço questão de pintar a terra da gente e os seus mitos, o seu folclore, através das suas ações mesmo de trabalho, de vida. Então, eu sou um anotador do cotidiano. Eu gosto de ver gente, de ver a própria natureza. Então, esses elementos, desde que eu comecei a pintar, faz parte do meu universo. Então, eu não posso fugir dele. Esse quadro, ele é uma representação, vamos dizer, que agrupa grande parte dessa mitologia, dessa fantasia, e aí a gente pode desenvolver um trabalho maior, mais consistente dentro do campo imagético, dando até uma noção de uma história que não existiu, mas que existiu dentro do imaginário da gente. Flávio, você deu duas referências, Pedro Américo e Antônio Dias, né, para, digamos assim, fazer uma localização temporal. Mas você acha que no desenvolvimento da arte, desde os seus primórdios, né, até hoje, né, você tem desde uma litogravura, né, você tem hoje as pinturas mais abstratas. Você acha que há um tempo para a arte, há um tempo para a expressão, ou todas essas matrizes, elas são válidas hoje da mesma forma? Não, se for arte, não existe esse tempo. Porque o grande crivo de você ver o que é uma obra de arte mesmo, o maior crítico é o tempo. Não tem como você fugir do tempo. Mas se existe uma evolução no mundo, hoje, por exemplo, a gente está falando de pintura aqui, mas o mundo é virtual, né? Hoje, grandes artistas faz parte do mundo que trabalha com a eletrônica, com o desenvolvimento digital. Então, isso já é outro pintor, vamos dizer, outro tipo de imagem. Então, através disso, você tem que admitir que existe realmente momentos revolucionários na história da arte. Você tem que acompanhar isso sociologicamente, porque no momento que a arte era tribal, ela era também o sagrado. No momento que o sagrado se tornou um meio político, vamos dizer, no caso do catolicismo e muitas outras religiões, os artistas foram incorporados ao mundo místico, católico ou budista, seja como for, toda a representação mística humana tem junto a arte, né, como elemento de fomentar a sua própria mitomania. E isso levou, durante o tempo, desde os gregos, romanos, renascença, mais tarde, as rupturas, né, que foi dando mais próximo da gente com o impressionismo, o cubismo, né, através de Picasso, Braque. E daí houve realmente uma divisão do que se chama estilos, feito pela crítica. Eu não sei diretamente se o artista tinha uma consciência de dizer eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, porque dentro de mim isso não corresponde. Dentro de mim é mais uma caligrafia natural, como você está falando, né? Eu desenho desde pequeno, não sei se o desenho sofreu influências, porque sofre mesmo, a gente está de olho aberto. Então, eu gosto de muitos pintores, acredito que esses pintores fizeram parte como se fossem meus mestres secretos. E daí eu pinto aquilo que eu sei. Né? Eu não vou fazer o que eu não sei. De vez em quando eu fico pensando, mas por que você não é moderno? Eu não sei qual é a idade da gente, no sentido da cultura, né? A gente tem 500 anos, vamos dizer,
Isso não representa, em termos de cultura, quase nada. A gente vem vamos dizer, dos tupis guaranis, não é, que tinha uma cerâmica maravilhosa, a arte da palha, de cestos, e com isso passamos bruscamente para uma colônia barroca, né, onde chega os portugueses. Mais tarde chega a Semana de 22, né, passando por classicismo, uma arte moderna que veio da Europa, através da Semana de 22, e essa cultura flutuante, né, essa colonização do espírito, né, da estética do espírito, vem com a gente até hoje. Então, eu faço parte de uma tradição que gosta de pintar figuras, gosta de pintar, como eu falei aqui no começo. Eu não estou dentro do campo, vamos dizer, dos ismos, né, do cubismo, mas acredito que há realmente, a gente não pode negar, uma evolução fantástica em todos os campos, né, e o da arte é um deles. Você acha que absorve todas essas informações hoje Isso, ou não? hoje em dia eu vejo, olhando para determinados trabalhos meus do passado, por exemplo, aí atrás da gente tem esse aqui, esse quadro. Nessa época eu tinha sempre gostei dessa volumetria, vamos dizer, forte, que vem dos expressionistas, Diego Rivera, Orozco. Na época de 64, eu sofri muita influência na minha casa, porque papai e meus irmãos já traziam figuras de Cavalcanti, Gauguin, e eu acho que isso magnetizou a alma, assim, no sentido de gostar desses pintores, sabe? E com os movimentos políticos, os pintores que tinham, assim, uma vertente mais interligada aos movimentos sociais, eram os mexicanos, que culminou com o assassinato de Trotsky, né? Frida Kahlo foi conhecida recentemente, mas Diego Rivera era como se fosse um ídolo do muralismo, né, na América Latina. Como hoje tem Botelho, aí apareceu Portinari com os imigrantes, com pessoas ligadas a circo, a movimentos assim, interioranos. Eu acho que toda essa influência, por exemplo, eu achava que de Cavalcanti era Jorge Amado da pintura, né? Você quando vê uma mulata de Cavalcanti, mesmo ele sendo carioca, imediatamente o imaginário leva a Jorge Amado, né? Aqueles pescadores. E Jorge Amado, através da literatura, influenciou muito aquele mundo, né? Descobrindo a brasilidade. Com isso, você entra também para o cinema, Vladimir de Carvalho com o filme São Saruê, Aruanda, você vendo as realidades da seca, né? Com Graciliano Ramos, e você começa a descobrir a América com o Gabriel Garcia Marques, né, com o realismo fantástico dele, com situações que vai lembrar Ariano Suassuna, e com isso lembra Zé Limeira. Então, esse mundo que você vê na música de Zé Ramalho, de Braulio Tavares, mesmo a Feira de Mangaio, que eu gosto muito de Glorinha Gadelha e Sivuca, são mundos assim que faz parte de um caleidoscópio, abordando como uma aquarela do Brasil, vários momentos. Então, essa alegoria, esse momento alegórico que está se perdendo na pintura, na música, ele é abordado desde que eu fiz uma obra sobre Zé Ramalho, Avorrai, que eu tenho desenvolvido um trabalho ligado a vários momentos num momento só, como que o mundo se passasse por várias janelas, mas pertencendo a uma casa só. Então, consigo juntar isso de uma forma, vamos dizer, de alegoria. Na carnavalização do trabalho... Isso acontece de forma espontânea ou de forma natural? O contato com tantas informações, elas batem em você, digamos, liquidifica, fazendo aqui uma analogia, e coloca isso para fora de uma forma natural, ou você pensa isso? Não, natural. É evidente que existe um pensamento lógico, né? Na hora que você faz um trabalho ligado a uma narrativa, você tem dentro de você ideias, né? Você não está trabalhando, vamos dizer, a expressão por expressão, né? Que é muito bom trabalhar isso. Quando eu estou trabalhando um quadro sozinho, o desenho vem mais em volta da leveza, né? De postura de mão. Então, esse é o desafio dos pintores figurativos. Mas na hora que você tem uma narrativa, eu não fujo da ideia de que a pintura ela é para você ler imagens, sabe? Porque por mais que você diga não, quando você olha para um quadro, ele é emblemático, você tenta decifrar como numa mandala
aquele universo. A Igreja Católica e os templos religiosos, eles usavam muito, como a leitura era para poucos, eles usavam muito as imagens de santo, histórias de santo. Né? Você pode ver, a gente é acostumado a entrar numa igreja e ler a Via Crucis imediatamente em volta das paredes. Você vê a queda de Jesus, né? Pilatos apanhando. Então aquilo é uma história de quadrinho. É uma história. Então aquela história, ela está dentro do imaginário da gente, né? Como um roteiro. E nesse momento, como você perguntou, para armar um quadro grande, você vem com ideias. Agora, não se esqueça que essa ideia, sozinha, ela não funciona. Ela tem que estar dentro do embasamento artesanal, você tem que dominar a sua caligrafia, né? E com isso você mantém suas raízes da sua emoção junto com esses figurantes. E daí eu desenvolvi um trabalho inicial no reinado do Varadouro. Esse trabalho está fora. Quando o prefeito falou comigo, veio imediatamente a ideia do Varadouro ao Cabo Branco. E também por causa do campo solar, onde a Estação Ciência está habitando, no Cabo Branco, o ponto mais oriental das Américas, e levou a ideia do reinado do Sol, por que não, né? De semear a Terra, né? Como uma geografia, porque o quadro ele tem assim é um fabulário, né? Do que se imagina uma história. Frederico Fellini, perguntaram a ele numa entrevista porque o Casanova dele não tinha muito a ver com o livro. E tinha, né? Ele disse, olha, eu fiz o Casanova na visão da boca popular. Quando você diz fulano é um Casanova, imediatamente aparecem milhões de Casanova no mundo, milhões de conquistadores, né? Milhões de performances mais absurda e hilariante circense no mundo. Então, ele quis fazer o Casanova do imaginário popular. Eu ficava imaginando essa ideia de boemia, de história, misturando os nativos, os índios, portugueses. A gente fica imaginando como seria uma caravela chegando, para quem nunca viu os homens daquele, né? Tudo enlatado, com pena, barcos enormes. É uma coisa absurda, né? O surrealismo começou aí, de você não entender esses mundos, né? Porque não estava dentro das culturas, você tem um entendimento tão fantástico, tanto deles para os nossos índios viram o primeiro um quadro disco voador, surrealista. né? Um disco. Hoje, se aparecer um disco voador, a gente já viu através do imaginário do cinema. Mas um homem daquele de barba, branco, né? Chegando ali, dando tiro para cima, pelo amor de Deus, isso é uma malvadeza muito grande, né? Essas duas figuras do anjo, um seria água e o outro fogo. E ali os elementos aéreos, né? O que faz parte do mundo, vamos dizer, do imaginário. E através dessa mesa vem como que fosse uma antropofagia de culturas, como falou Oswaldo de Andrade. Essa nau é mais uma nau, vamos dizer, catarineta, porque ela é uma folclorização. Jamais um barco desse entraria no mar se não afundasse, né? Porque eu não entendo de navios. E aqui tem um susto, é isso que eu estava falando, das culturas nativas vem desse mundo, que ninguém está entendendo nada aqui. É como que diz, aonde nós estamos, né? Aí entra os príncipes africanos, as culturas, os sarracenos, né? Portugueses, o princípio do cristianismo, né? de franciscanos, entrando também a mistura, como tem nos cantadores de viola, entre onças e feras, o povo aprisionado nos porões, que isso vem até hoje. Aqui, ainda estou para pintar, aqui a lenda do pavão misterioso, onde a princesa vai em busca de um reino encantado, de João Melquiades. Aqui entra o Apocalipse, a fome, a morte, a guerra e a peste, marcando assim uma espécie de ciclo, um princípio cíclico, que são esses elementos que regem todas as civilizações. Você não foge nunca da guerra, você não foge da peste, nem da fome, né? E muito menos a morte. Então aqui é uma alegoria muito a esses elementos ligados à violência, né? Mas não é uma violência dentro de um barroquismo, onde o mundo, essa montanha mágica vem e se transforma em céu, já atingindo a lagoa, aqui, o Parque Solon do Lucena.
e levando esse mundo sendo contado por histórias de boêmios ali no Varadouro, que lá surgiu toda a boemia, toda a força financeira também da cidade, o chamado comércio grosso mesmo, comércio de peso e refinado, desde o corte de costura, os homens de fina estampa, né, habitavam aqueles lugares. E isso leva também às histórias ligadas a uma fábula portuguesa, onde tem os flautistas, o mundo agrário. Eu botei Zé Lins aqui como uma representação maior dessa força canavieira, né, que veio da Várzea para o centro. Augusto dos Anjos como um poeta angustiado da alma. Uma musa como a Marra Desnuda de Goya, habitando o imaginário. Aqui ainda vai ter um Adão e Eva como símbolo da nascente vida, né? E você falou ainda vai ter, é bom a gente lembrar que esse quadro está em processo ainda. Está em processo de finalização. E tem uma coisa que eu quis usar. Como ele é um quadro narrativo, na hora que eu boto uma figura desse tamanho, grande, imediatamente a transposição do imaginário passa para uma seresta aqui, pequenininha. E uma casa dessa, se você puxar de cima para baixo, o telhado dela vira uma cama. Então, o quadro não tem uma permanência do real. Ele tem a permanência, isso eu penso, né? O que eu estou olhando, de você sempre provocar o sonho. Como ele não é uma narrativa sociológica nem histórica, eu tenho a liberdade de transformar as narrativas em sonho. Então, ele não pertence a um mundo real. Esses labirintos de figuras andando embaixo, isso aqui era muito ali a Silvia Jardim, quando descia aquelas escadas, né? Para os cabarés, para a boemia. E aqui, entre as conversas de botequim, uma figura iluminando as musas, e botei flutuando sobre a cidade os carnavais. Mas os carnavais, como a gente tem hoje, Muriçoca, Cafuçu, né? Que sempre faz uma alusão ao mundo da alegria na cidade. O carnaval é muito ligado à geometria da cidade. Essa cidade imaginária, ela faz parte, tem algumas casas que lembram outras, né? E ali tem a igreja São Pedro Gonçalves, o Varadouro, que eu emendei a parte de cima como a cidade estivesse sonhando com a cidade. A parte de Franz Post, que é de 1630, uma paisagem que faz alusão a Cabedelo e ao centro da cidade. O centro da cidade, ele ainda está para ser pintado ali, aquela parte alta. E as histórias vão continuando dentro do prisma estético. O quadro é emoldurado pela vegetação tropical. Tropical recente, porque flamboyant nem existia, mas tem ali. Mas aí eu botei a maneira de Eckalt, de Franz Post, de Rugendas, o mundo emoldurado pelo próprio mundo, né? Pelo mundo da fauna e da flora, para você ter como moldura uma relação desse mundo que você está dentro dele. Flávio, a gente poderia dizer que do ponto de vista mítico, cultural, histórico também, é uma espécie de autorretrato, você como uma pessoa da cidade, né? Ou seja, um nosso autorretrato, a gente poderia definir como sendo... Pode. Porque se a gente imaginar uma narrativa dessa na cabeça de outra pessoa, né, de outra geração até, ela pode ser totalmente abordada de forma diferente. Evidentemente que encontros, né, de ideias a gente tem, naturalmente, mas assim, é uma narrativa vivencial, né, que eu acho que isso aí tem muito de mim mesmo, muito dos pais da gente, né? Papai era médico, mas gostava muito de contar história. Tem muito da narrativa dos poetas, né? Você pode pegar de Marcos Tavares, Sérgio Castro Pinto, Gonzaga, como cronista, todos fizeram uma alusão grande, João Marcos, Souto, né? O Polípio Alves, né? Esse pessoal todo faz parte desse quadro, né? Porque se eu não tivesse lido, não tivesse respeitado vamos dizer, o retrato deles, né, que eles dão, eu também não teria o meu, porque isso faz parte de uma continuidade, né? Correto. Flávio, ali a gente já tem mais a parte do litoral, é um pouco rio e mar, isso aqui, existe essa referência geográfica? De Poente, né? Nascente de Poente. Ali é o mar e o rio, como você falou,
E eu acho assim, como a minha pintura ela é muito dividida entre um lado e outro, você vê que ela tem uma forma de pirâmide aqui, outra segue para cá. É como que fosse o paraíso a ser descoberto, né? E aqui já o mundo formado no sentido das civilizações, com influência. Porque isso pode ser Moraria, pode ser Bahia, pode ser São Luís, né? Pode ser parte do Varadouro, mas pode ser qualquer cidade imaginária onde todo esse mundo se passa constantemente, né? Ô Flávio, mas para se chegar a uma composição dessa, de tantas informações, né? Como é o procedimento do artista? Como é que você faz isso, né? A gente vê tantas figuras, tantas expressões aí, e me vem a pergunta, né? A dúvida de como é que é possível ordenar tudo isso, como a gente está vendo um quadro tão bonito a partir de tantas particularidades. Bem, as ideias são fragmentadas, né? São desenhadas às vezes individualmente, não que siga o desenho por desenho, porque como não é um desenho feito repetitivo, eu não faço o mesmo desenho porque endurece muito o desenho. Eu tenho os croquis que vão juntando, muitas vezes uns vão saindo personagens, e como eu já tive uma experiência antes com Tropeiros da Borborema, que é um quadro que lembra um pouco esse, a história não vem assim, ela já vem de um acúmulo de experiência. Então, eu passei a semear esse planeta com ideias individuais e depois eu fui vendo como na geografia, essa divisão paraíso e cidade, isso já é grande coisa, você dividir na sua mente. Você diz, o paraíso, você imediatamente você vê o mundo onde tem plantas, árvores, né? E não tem a construção, vamos dizer, de monumentos, nem de casas, nem de nada. Então, o lado construído das cidades é um lado onde envolve, para mim, uma dificuldade maior, que é construção geométrica, né? Envolve perspectiva, luz, volume. É complicadíssimo você misturar esses dois elementos num quadro só. Mas o desenho antes, você vai vendo todo o sistema de correção de ideias. Eu acho que é como fotograma, para você montar um filme, sabe? Você vai fazendo, aí a montagem é que é realmente uma coisa que pode complicar. Aí você desenha mesmo os croquis, né? Faz todo esse processo antes de transportá-lo para a tela, no caso, né? Pode. Me fala um pouco sobre esse suporte que você trabalhou com ele, digamos assim. Qual o material que tem aqui? Desde a madeira, né, para fazer esse engradado até... Ele tem um tratamento de pintura a óleo, né? O óleo é em linho. O linho é um linho muito bom, um linho belga. E a estrutura dele é toda de cedro tratado. E tem os vernizes, todo um tratamento dentro da receita do que o óleo pede. Assim, né? A longevidade de uma obra dessa, considerando naturalmente que ela vai ser guardada em condições ideais. Dentro do que se chama conservação, o mundo hoje tem tido uma ideia diferente do que a gente tinha. No momento que você vê um manuscrito do Mar Morto, de 5.000 anos antes de Cristo, eu estou dizendo a data, mas não sei a data. Esse monumento, feito em papiro, está ainda conservado, né? Porque eu acho que isso depende muito do lugar, do tratamento. Eu tenho quadros aqui que tem pouco tempo, mas o tratamento, às vezes a pessoa vai lavar uma parede, escorre líquidos corrosivos, né? Mas a história da pintura já está fazendo, olha, já tem a idade do homem, praticamente, da formação de uma caverna paleolítica, né? Até hoje você vê que esses óxidos de ferro, cádmio, tudo isso é muito forte. Tu pode mostrar pra gente aí a tua palheta, as tuas tintas, só pra gente entrar, digamos aqui, mais na intimidade do artista? Posso até... Eu sei que você está em processo aí, se você puder, inclusive, pintar algo. Vou mostrar a vocês aqui. Isso aqui é interessante, porque eu sou um pintor ainda de palheta. Palheta é isso aqui, né? Certo. Porque é um instrumento, como você tem um violão. Você tem... Aqui eu tenho as escalas dos quentes e os frios, né? Então, através disso aqui, é como você diz, me dá o tom
Eu não posso fugir dessa palheta, porque aqui qualquer elemento que eu entre, ele faz parte do que já está esboçado na mente da cor, sabe? Essas bases amarelas que a gente está vendo, essa cor comum, toda ela no começo, para você amortecer mais o branco e para manter essa vibração embaixo das cores, você vê que em determinados elementos o amarelo ele permanece, sabe? Para dar uma vibração, o que a gente em gráfica chama retículas, né? Para ele ter um vibrato. Então é muito importante que você não trabalhe diretamente no branco, porque a própria vista ela amansa um pouco. Porque se aqui tivesse branco, você olhando isso aqui branco, aí você não conseguia ver isso. Você vê que esse vasozinho, falando agora, essa necessidade é que mora o tempo de execução do quadro. Aí você tem que amortecer determinadas cores para dar volume, por exemplo, tá vendo? E ao mesmo tempo, você quando entra com uma cor dessa, você está fazendo a refração dessa. Então todo o quadro, ele faz parte de vai e vem, como diz o Matuto, de cor. Há um procedimento padrão, naturalmente as particularidades de cada artista, mas, digamos, há um ponto de partida comum? Tem Flávio? um ponto universal, sem dúvida, como você tem música, né? Pode ser Zé Cabaleiro ou Chico Buarque. Se eles não tocarem, você leva um tomate na cara, porque você pode pegar. Não existe sanfoneiro ruim. Qualquer sanfoneiro de pé de serra, o cara é um virtuoso na sanfona. Ele não pode ter gravado o disco, nada, mas é esse instrumental, é essa música que tem que ter, que faz a união. Agora, uns sabem ler a partitura, outros não, né? Então, os compêndios de pintura ensina mesmo. Muita gente diz, não, pintura não se ensina. Ensina, sim. Pintura não tem mistério, não. Você tem todos os movimentos, forma, fundo, seja ele abstrato ou não, existe. Hoje existe um pouco assim de liberdade, depois da queda das academias, de você fazer suas experiências à vontade, né? Mas, quimicamente, uma experiência dessas, você pode acabar com a pintura, né? Ela deteriorar, se você não souber usar. Flávio, você mostrou a palheta pra gente, falou das cores mais frias, cores mais quentes. Para facilitar a sua pintura, há também, digamos assim, um padrão de colocação dessas cores, como se fosse um teclado, digamos assim. Exatamente. A gente sabe onde é que está o P, onde é que está o I. Porque aqui mesmo, você olha o seguinte, tem essas cores e tem os neutros, né, os marrons e ocre. No momento que eu estou trabalhando isso aqui, eu sei que com o toque do azul aqui, eu tenho quase a mesma cor que teria aqui. Aí eu intensifico os azuis, né, para dar profundidade, ó, para soltar esse rabo do peixe, vamos dizer. Então, aqui nesse momento, você está trabalhando com uma gama de... Nessa hora, em vez de eu recorrer para o marrom, eu faço a recorrência desse vermelho aqui, jogo ele aqui, porque ele já tem uma aproximação de irmandade aqui. Volto o verde, aí eu vou me aproximando lentamente dessas cores. Aqui é para soltar o braço, tá vendo? Aqui para distanciar esse e outro. Agora, não é o que os italianos chamam uma pintura, que eu acho até bonito o nome, alla prima, da primeira vez, é como os expressionistas usam, né? Isso aqui vai e vem os elementos, para você soltar um tecido, né? Aqui existe o domínio do pincel, já é um outro estágio. Essas interligações de você imaginar volume. A gente percebe, Flávio, que você tem um quê, assim, digamos, didático, professoral, né? Isso, você tem também essa experiência, né, de dar aula, né?
Fez inclusive recentemente com o Sesc, né? Uma Sesc, parceria. E eu gosto, é uma coisa assim tão agradável, porque quebra também esse mito que é difícil. Que não é difícil, a coisa é difícil, eu acho, é você ver um cara desmontar um relógio, um rádio de pilha, né? Uma televisão. Porque ali não é brincadeira, não. Mas Cada ser com suas facilidades e suas dificuldades. Né? Porque também não é aquela história de dizer assim. Tem uma passagem de Miguel Ângelo muito boa, que um cara pergunta: será que é muito difícil fazer uma escultura dessa? Isso é bom para Miguel dos Santos. Ele disse: não, você tira o que não presta da pedra e deixa o que presta. Ontem tem um contador de história, que é o sogro de Maria, seu José. Aí ele sentou-se aqui, tem uns 84 anos. Ele é bom contador de história, sabe? Aí ele é barbeiro, pescador, ele é tudo que um contador de história queria. Precisa ser. Aí ele olhou assim, disse: mas é muita gente, né? Digo, se aquele buraco ali não está faltando. O buraco. Eu digo: seu José, que buraco? Aí, o buraco ele viu isso aqui. Aí desde ontem que eu estou com o raciocínio do seu José. Eu digo: mas rapaz, será que aquilo ali tem um buraco? Aí, para você ver a coisa, né? A fragilidade do olhar, ela embota. No fundo, o que ele falou, hoje eu estou revendo essa parte aqui, ó. Os coqueiros estão muito pequenos. Eu disse que lá do lado de lá não tinha sentido a perspectiva, né, de volume, mas aqui tem, desse lado. Eu estou pensando muito em fazer esse planeta daqui passar por aqui, sabe, Gilson? Flávio, me permita pedir para ser apresentado aqui, escolhendo duas figuras entre tantas que estão colocadas aqui, para você falar mais particularmente, porque certamente você há de conhecer cada uma dessas pessoas aí. Quem é essa moça aí, triste, pensativa? Não, aqui, esse peixe aqui, dois peixes, né? Aqui é o que eu chamo a parte de uma reflexão ligada à angústia e à agonia dos nativos. Ele vem gradativamente entre negros, né, sarracenos, portugueses, religião, ele vem semeando para o lado de cá o peixe, os dois peixes, é o símbolo mais antigo do cristianismo, que está em Jerusalém, no subsolo de Jerusalém, tem 12 peixes, que representa, não é o catolicismo, o mundo cristão. E daqui ela passa a ter a postura de oração, já como uma lembrança daquela história trágica, mas que verdadeira, que a gente não pode fugir, que é da catequese, né? De você roubar a alma do índio, né? Muitas vezes a gente vê que a religião é você tirar a catequese, você tirar o espírito de uma cultura e voltar outro. E por força, muitas vezes por força. Então aqui é uma representação dessa agonia, dessa tristeza absoluta, que tem uma representação que parece um pouco Noé, porque eles levavam, como o Saramago dizia na Jangada de Pedra, que a Península Ibérica veio flutuando e trouxe tudo que era bom e tudo que era ruim para a gente, né? Então, e levaram também, né? Desde o pau-brasil, isso não precisa nem a gente falar, que sabe. E também levaram os animais, né? E esses animais ou era para experiência ou era para zoológico, né? A formação do zoológico vem daí. Em nome da ciência, os animais eram aprisionados e jogados dentro do porão, aonde já estava vindo de lá para cá essa confluência de tragédia portuguesa, os africanos, né? Que eram vendidos, morriam de banzo aqui. Então, esse povo, todo trancado, vendo o mundo saindo, o mundo entrando, né? Apanhando, levando chicotada e se formando através disso tudo o que se chama uma cultura em miscigenação, né? Que hoje a gente tem que ver que o Brasil ele tem essa diversidade absoluta por causa dessa profusão de coisas, né? Que é uma feira de Caruaru, né? Tem de tudo, né? Digamos, há na origem essa dor, mas que acabou gerando, digamos, um instante, né, de relativo conforto, né? Porque para a nossa cultura. O quadro, né? Ele não parte para o trágico no sentido visceral, não. Ele faz uma alusão ao trágico junto também de momentos, como eu chamei aqui, o paraíso, de boemia do outro lado. E de também carnaval, de né? carnaval. Então, o brasileiro não é um povo triste. O brasileiro é um povo, você vê que a gente não tem guerra, né? Que a gente não tem
espírito guerreiro, que eu quero dizer. A gente é um povo manso, né? De índole muito boa. Agora, numa pintura como essa, eu não quis partir para um momento desse, vamos dizer. Isso aqui somente já seria um mural, né? Isso aqui, se você pegasse isso. Eu quis mostrar essa carnavalização, não no sentido do carnaval mesmo, a festa, mas do excesso, né? De que você tem tanta coisa, tanta história em 500 anos, que na hora que dá um espaço desse grande, eu acredito que todo pintor figurativo tem vontade de mostrar um pouco desse mundão. Eu falei que ia me referir a dos personagens, né? Ali tá um, e tem um outro ali que me lembra um pouco uma onça. As onças são sempre onças, né? Mas algo de Ariano Suassuna, da onça Caetana ali. A onça Caetana de Ariano, ela habita mais no mundo, se eu não me engano, dos mortos, né? A profusão de animais, tem um saguinho aqui. Eu resolvi não semear o quadro com muitos animais, a não ser botar uma coisa emblemática, um cachorro, a onça e uma representação quase humana da expressão da onça, que ainda estou a trabalhar, como um clima de solidão, né? Como um clima de pensador. Então, nesse momento aqui, é uma representação de que foi uma fera, né? Que ela, em relação a esse mundo aqui, ela perde muito a sua soberania. E essa árvore é uma espécie de onde a vida aflorou de forma tão grande, né, na mata tropical, levando esse susto de apontar de onde é que veio a escultura. Flávio, e aquela outra moça que o rosto dela me parece recorrente, presente em vários quadros teus, ou pelo menos alguém parecido, que é aquela moça aqui. Talvez algumas, mas essa principalmente, essa expressão eu vejo ela... Essa figura, ela é uma representação, você foi muito bem, básica de uma estética do que se chama beleza, né? Então, né, ela representa não só o enigma feminino, mas como representa também um pouco da maternidade através do espírito dela e o espírito primordial da gente, dentro da lei da evolução, que seria a conjunção entre ela e o animal, e ela segurando o pão como a representação da Sagrada Família, no sentido da hóstia, né? No sentido do sangue de Cristo. Então, a cadeira também é uma representação carnal, e ela vem junto das histórias voltando ao catolicismo, o vinho, o pão e o peixe. Né? E a água, os elementos da água. Aí cria os elementos de namoro afetivos, né? Daqui, desses casamentos, aparece a boemia, as censuras da boemia, quer dizer, você está aqui sempre com alguém, será que eu fiz certo? Será que uma mãe vai brigar? Será que eu estou pecando? Então, desse pecado aparece a boemia, uma figura caindo e pegando a paz, né? Que está em queda. O Senhor é meu pastor, aquela história por cima das montanhas, só que eu boto ele descendo aqui para a cidade. Entra o mundo agrário. Você vê, esse quadro é bom para contar a história. E também, Flávio, eu vou vendo, são tantos elementos assim que me dá uma certa angústia em relação ao realizador. Me parece tanta coisa, tanta informação, porque você falou em 2 anos, em 2 meses de trabalho, né? Então, a busca, digamos, dessa sintaxe é uma coisa que dá muito trabalho, né? Muito, muito. Porque se a gente quiser jogar os elementos de forma leviana, é muito fácil você jogar figuras, casas, mas aqui eu procurei, dentro de um princípio ético, de não ser leviano dentro do que se chama. O ornamento não é supérfluo. O ornamento é uma história. Então, as figuras, elas, por mais que você queira dizer que não, ela tem uma narrativa. Então, existe o elemento, o cuidado da plasticidade, mas existe, no momento que eu boto Zé Lins, como eu já falei, boto essa figura segurando o espelho, como até um pensamento longeano aí de Beris, né, quando ela diz que a imagem ficou flutuando até hoje, né, no imaginário desde a Revolução de 30, aqui eu me lembrei de um poema de Cecília Meirelles, que ela diz: em que espelho ficou perdida a minha imagem? Né, quer dizer, que imagem foi essa, né, da mulher, quando ela fez a ruptura do passado para o presente?
isso aqui é uma homenagem secreta, vamos dizer assim, que o quadro pode ter uma importância ou pode não ter, e flutuando em cima da cidade. Esses elementos aqui, ligados a essa iconografia do imaginário, ele termina no carnaval, voltando. Eu não usei penas, que ainda vou trabalhar isso direito, colocar nos nativos do lado de lá, para mostrar uma certa naturalidade do ser humano sem a fantasia. E com essa história toda que a gente está contando, conversando, essa história passou a ser contada de volta pelos carnavais, pelos teatros, né? Pelo Teatro Mamulene, pela história da arte. Então aqui, a fantasia do índio, quando você vê o índio da gente, no caboclinho, por exemplo, os africanos da torre, você quando olha aquele povo dançando, eles são índios, né? Eles são índios. Apenas o carnaval dá a chance dele vestir a roupa dele, né? E a alegria, né? Então aqui volta... Ali não está a representação, ali está a realidade. Está a realidade, que eles perderam, né? Então aqui essa carnavalização dos estandartes, que é muito medieval, mesmo que a gente não tenha tido a Idade Média, de índios, atabaques, cornetas, leva também os corais religiosos, né? Que tem essa figura regendo um coral, leva essa musicalidade, leva muito para o lado do que se chama finalização de um sonho, né? Que seria no quadro. Flávio, a gente percebe uma paisagem, né? Que você falou no início, é uma referência, eu acho que é a France Post, que você falou essa aqui, mas que ou seja, é uma imagem da cidade, né? No século XVI. Essa parte aqui do Africá, né? Ela vem de uma paisagem que está até no Louvre de France Post, que seria daqui para cima a parte da Ilha da Restinga com a formação da cidade lá em cima, de João Pessoa passando por Jacaré. E a cidade aqui é São Pedro Gonçalves, que também está para pintar, o Varadouro, que é mais ou menos isso aqui, daqui para cima. E eu me lembrei muito de Chico Buarque e Italo Calvino, o italiano, quando ele fez As Cidades. Que você tem dentro de você, eu gostava muito de ir a Patos, né, quando eu era pequeno. Aí você ia muito para Bahia Traição, vai para Recife, Alagoas, então você tem dentro de você uma cidade afetiva. Você pode misturar Pão de Açúcar com Caruaru. Né? Você diz, eu gosto do Pão de Açúcar, o Morro de Caruaru, é tão bonito, não sei o quê. Padre Cícero, então você faz essa liberdade, vamos dizer, que o imaginário tem. Compõe a sua cidade ideal. Aí eu posso compor uma cidade que vem, bota a lagoa ali, bota a igreja São Francisco do outro lado, né? Para olhar para o mar. Então tem essa força também que Franz Foster, Ecal, Rugendas, que eles imaginaram o planeta, os descobrimentos, né? Como eles viram aquilo, né? Porque na realidade eles eram pintores para mostrar os valores que tinha aqui, né? Que seria o satélite de hoje, né? Então, eles estavam fotografando os nossos valores. Flávio, agora essa perspectiva me lembra esse horizonte amplo, né? É uma coisa também de Paraíba, digamos, uma referência tanto o Rio, né? Como ao próprio estado, o nosso território. O Rio Senhoá, né? Que é esse aqui, todo ele, né? E vai levando também um pouco do que a gente chama dos alagados das falésias, né? Que você vai encontrar muito aqui para a área de Jacumã, Pitimbu, muito encontro de rios com água, né? Ali, quer dizer, você tem do lado do mar e do lado o João Pessoa é como se fosse um istmo, né? Ela é cercada do rio e do mar. Ela tem um centro, é porque a gente nunca se imaginou nessa geografia. A gente sempre divide, vem da cidade para a praia ou da praia para a cidade. Mas ela é cercada de água. A tua expectativa, né, nesse momento, você falou que já trabalha há aproximadamente 60 dias, é de concluir esse quadro em quanto tempo? Não, ele para o tempo, ele dá bem para concluir até daqui uns 15 dias, né? Ele está pronto. O problema é depois que ainda vou dar uma trabalhada lá montado. A questão da instalação. Alguns retoques, o verniz, só 6 meses depois você pode passar um verniz protetor. Porque o tempo foi muito curto, realmente.
Não foi curto. Eu que exagerei muito no sentido de profusões de muito trabalho, muita figura humana, né? Porque se eu tivesse simplificado, já teria terminado. Mas figura pequena é muito complicado. E a expectativa da solidão aqui, onde eu moro, alguns amigos como vocês estão aqui e que estão dando uma opinião sobre o quadro. Fica muito difícil para mim fazer uma avaliação, porque você de repente pode estar achando a coisa muito agradável e a opinião fora, no local, pode ser outra, dá um medo enorme. Né? Você, de vez em quando, esse mundo moderno, às vezes eu me sinto infiltrado no mundo moderno, sabe? Como que eu tivesse nascido numa época não com muita conexão com o que está se passando agora. E é uma antítese estar falando isso, porque a obra lá é uma obra de extrema modernidade. Né? Então aqui a gente tem José Rufino, tem Martinho Patrício, que já representou, depois de Antônio Dias, um momento máximo da Bienal, a cultura da gente, né? Das artes plásticas. Eles são os de ponta, né? Estão aí dentro dos novos conceitos. Com certeza. Flávio, voltando só um pouquinho a essa questão da tua expectativa em relação aos olhares, né? Em relação a essa obra que você vai apresentar, que é uma obra que vai fazer parte do patrimônio público, né? Caminhando mais um pouquinho. Aí eu te pergunto, essa não é a função também da arte, essa questão da dúvida, né? do fomento à crítica, à discussão, não é um pouco você vê a arte com essa eu perspectiva? acredito que isso aqui, como Glauber Rocha dizia muito, é a transformação de uma estética que vem do nada, né, para aquela história de tirar leite das pedras, né? Eu acredito que isso é uma obra mais ligada ao tropicalismo mesmo, no sentido dos trópicos, não só ao movimento, né, dos baianos, mas ele é uma alusão à vida tropical. Você quando imagina trópicos, você quando fala trópicos, imediatamente passa voando por sua cabeça um chapéu do Panamá ou alguma coisa ligada a uma palmeira. O mundo emblemático tropical, ele é representado muitas vezes com esses elementos que às vezes nem tem a ver com a cultura tropical, mas Uma camisa o terno, colorida, né, o terno florida. branco, né? Carmen Miranda, você vê todo um mundo ligado aos bambus, às feras, você imediatamente vê os trópicos. Me permita, eu estou percebendo aqui que tem uns trechos aqui de guerra, de conflito também, né? Agora, essa alegoria aqui, é interessante falar, eu tinha uma lembrança muito antiga. Que é uma das partes incompletas ainda, né? Aqui tem o Apocalipse, né, onde envolve a tragédia humana verdadeira, a escravidão, fome, né, guerra. E geralmente eles estão ligados a esse confronto da guerra, ligado à cidade. E essa montanha toda, como eu falei em uma hora, ela faz parte para movimentar os carros. Você vê que na hora da guerra ela está mais avermelhada. Essa montanha toda vira céu, no momento que você lê a lagoa, né? Então, esse mundo aqui, onde as guerras, uma espécie de alegoria teatral, porque quando eu era pequeno, na rua do Duque de Caxias, rua direita, passavam os carros alegóricos aqui, era um caminhão fantasiado, né? E eu achava muito bonito aquela nau catarineta que passava no navio, os caras com espada na mão, né? E os comandantes, uns dando tiro com fogos, isso em pleno carnaval. Então isso é mais uma alusão a um carnaval que representava uma guerra. Porque o que eu faço questão de salientar nesse quadro é que nada é verdade. E tudo passa a ser verdade no momento que a gente faça uma adaptação do imaginário da gente a um passado histórico. Então, no momento que eu falo que não é verdade uma guerra dessa, mas ela foi verdade. Ela é uma representação do teatro do que houve no passado. Só que eu não tenho uma capacidade de ser um Pedro Américo que vá pintar uma batalha mesmo, sabe, que seja sangrenta. A minha ideia é mais junto de um contador de história, de uma alegoria urbana ligada aos poetas, e quando é uma alegoria ligada aos mitos sertanejos ou praeiro, é mais uma história como de Ariano, né? Não a estética de Ariano, porque eu não consigo ser armorial, porque Ariano é mais puro, né? Dentro da estética dele, ele procura ver uma raiz mais
ligado mesmo ao cordel. A minha pintura, eu não posso negar, isso saiu para volumes, luz, cor, que não está dentro dos elementos armorial, mas está dentro do clima fantasioso armorial. E eu acredito que a gente tem uma expectativa de ver na inauguração, né, Gilson? Como é que isso vai se comportar? Porque dentro de casa está tudo bem, mas fora que vai aparecer as oposições, vamos dizer assim, né? Não tenho a menor dúvida de que vai chamar muita atenção, vai estar muito bem localizado exatamente. É uma espécie de, vejo que vai ser uma espécie de surpresa dentro daquelas linhas, né, do Oscar Niemeyer, a gente encontrar com esse nosso mundo e que certamente, um olhar primeiro, você já se identifica, né? É de fato a nossa história, a nossa fantasia. Flávio, então... Eu lhe agradeço profundamente. A gente agradece muito pela tua atenção, parabéns pelo seu trabalho, né? E estamos torcendo aqui nessa expectativa de que realmente esse quadro entre ali na obra de Niemeyer como uma surpresa agradável que nos ajuda a identificação imediata, né, com a nossa história, com a nossa fantasia. Muito obrigado e a gente vai encerrando por aqui mais um programa Século XXI.